Lubiana, daqui mesmo, de Araguari? Não. Eu sou de Goiatuba, Goiás. É uma cidade bem, assim, eu não vou dizer bem pequena, mas é uma cidade pequena. Hoje eu acredito que deva estar, eu acredito, entre uns 35 mil habitantes. E é lá do interior de Goiás. Você ficou até que idade? Eu fiquei, até minha juventude, eu só saí mesmo para fazer faculdade. Eu fiz farmácia e bioquímica e eu fiz em Londrina, no Paraná. Vixe, de Goiatuba para Londrina? Na verdade, os meus pais, eles queriam que eu ganhasse tempo. Então, eu me lembro que, olha só, isso aqui agora me fez lembrar de uma coisa. O meu pai ficou um mês comigo viajando em vários lugares no Brasil, onde tinha vestibular eu estava prestando, porque eles falaram, ao invés de ficar pagando cursinho, é melhor pagar uma faculdade. Então, para você não perder tempo, porque literalmente tempo é dinheiro. Uhum. E aí, passei lá em farmácia e bioquímica, na época eu passei também em Feira de Santana, e passei em Montes Claros. E aí, para decepção do meu pai, não foi para odontologia, não quis, resolvi, passei para farmácia e bioquímica, fiquei meio indecisa, fiz os 6 meses e pensei, nossa, é o que eu quero fazer. E aí me apaixonei e a intenção era fazer farmácia e bioquímica para montar um laboratório, que era uma vontade também minha, do meu pai e da minha mãe. E acabou que no final eu não montei o laboratório, porque eu sou muito de pessoas, sou de vendas. Quando eu fui para a drogaria, eu falei, aqui é o meu lugar. E aí começou a minha história oficial como farmacêutica, mas eu já tinha um bom relacionamento com vendas já desde os meus 8 anos de idade. Por que você não quis odontologia? Qual foi a barreira? E seu pai queria? Queria. Não, na verdade foi. Eu acho que eu peguei aquele boom. Teve uma época que o farmacêutico bioquímico, ele teve uma época que explodiu. Não se existia farmacêutico. E o farmacêutico, na minha época, nós éramos, até hoje, assim, os farmacêuticos, eles são muito respeitados. Mas não tem tanto tempo assim também não, né, Nubiana? Você tá falando, minha é... Mas tem, já são mais de 10 anos, poxa, já tô, ixi, mais de 10 não, é melhor até parar as melhor contas parar, senão aqui. você vai se entregar aí. 44 anos, pensa, né? Então é muito. Gente, eu acho que eu estou com 44, eu já tô ficando. Caduco, já estou esquecendo a idade, mas se eu não estiver enganada, é 44 mesmo. E na época, o curso ele me abria possibilidades. Então eu me formei em farmacêutica e me formei em bioquímica. Então eu poderia trabalhar com laboratório, eu poderia montar um laboratório, eu poderia trabalhar em uma indústria, eu poderia trabalhar como montar uma drogaria, trabalhar como... Então, assim, eu tinha... Infinidades. Então, naquele momento, foi muito bom para mim. Então, eu me encontrei. E aí, na verdade, eu tinha 6 meses para começar odonto. Então, eu falei, então, para não ficar parada, eu vou fazendo farmácia e bioquímica e tal. Só que aí eu me apaixonei pelo curso, pelas pessoas e pelas possibilidades. Então, assim, odonto era muito uma questão de realização de um sonho do meu pai, aquela coisa, nossa, odonto ali, nossa, a filha do Voltaire, né, fez odonto. Mas quando eu fui e eu comecei a fazer estágios já desde o primeiro mês de faculdade, até porque eu morava muito longe de casa. Então já foi um processo assim complicado para quem era bem lá, né, das raízes. Uhum. E sair de uma vez, eu fiquei 6 meses sem voltar para casa. Eu me lembro assim, foi uma época bem desafiadora, porque foi bem na época do Plano Collor, logo pós. Lembro. Então, meu pai, ele teve um prejuízo financeiro muito grande, nós passamos uma dificuldade muito grande. Poxa, foi uma época que quebrou muita gente, né, Nubiana? Sim, sim. Eu lembro o desespero, assim, de muitos empresários, eu presenciei muito isso aí. Então, assim, para nós foi uma época difícil, e daí a minha mãe,
teve que trabalhar, dar aula de manhã, à tarde e à noite, para dar conta, né? Então, assim, cada vinda minha era muito dispendioso. Então, eu precisava ficar. Eu não podia vir. Então, chegava sexta-feira, todo mundo ia embora dos pensionatos e eu ficava. Então, eu me lembro que eu perdi, acho que foi a época que eu mais perdi peso. Quando eu desci do ônibus, a primeira vez que eu vim, minha mãe não me conheceu. Eu estava descendo, agora me veio essa história assim. E aí eu desci do ônibus, fui assim, minha mãe me procurando. Aí eu falei, mãe, sou eu. Então, assim, o sofrimento, né? Tudo que, assim, a saudade, né? A vontade de voltar para casa, né? Para quem sempre morou. Mas eu tinha um propósito. Então, eu sempre fui, assim, muito... Se é isso que eu preciso passar para que eu possa atingir o objetivo, tá tudo certo. Primeiro, Deus. Né? Eu falo que se eu não tivesse Deus, Wendel, provavelmente eu teria voltado para casa. Eu fui testada e provada muitas vezes. Mas antes eu quero até pedir desculpas, né? Eu quero muito te agradecer pela oportunidade, né? Por abrir aqui esse espaço para mim. Esses dias você gravou um vídeo e me deixou extremamente emocionada. Porque eu falo assim, hoje, no mundo de hoje, alguém fazer algo por você pelo fato de dizer, poxa, eu vou fazer, eu vou ter esse gesto de generosidade. E isso é uma coisa, eles, assim, quem convive comigo fala que eu sou muito durona, né? Eu não sou durona. Eu só acho que não é qualquer coisa que me emociona, precisa me tocar. Uhum. Então, se eu sentir que aquilo foi genuíno, para mim, e não para os outros, mas para mim, isso me emociona. Então, acordei de manhã com aquele vídeo, né? Vocês falando sobre o meu livro, falei, poxa, que bacana. Homens gravando um vídeo. Então, muito obrigada 2 vezes, né? Primeiro, a Deus sempre, pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos vivos, né? Diante de tantas coisas. E poder contar a minha história, porque eu falo assim, às vezes a gente não tem oportunidade de falar sobre tudo. Essa parte de lá é meio complicada para mim. Uhum. Então, às vezes às vezes a gente engasga um pouco assim, porque para que isso tudo acontecesse, foi muito em cima do sofrimento, né? Da minha família, da minha mãe. Hoje ela tem uma saúde debilitada porque esgotou ela demais, né? Hoje ela é uma mulher extremamente independente, financeiramente, mas não se tem tanta saúde para se fazer tantas coisas, mas ela não se entrega. Entendi. Então todos os dias ela acha uma nova forma para se levantar. Então acho que assim seria até uma traição eu não fizer algo que tivesse relevância. Porque o fato da minha mãe hoje ser o que ela é, ter constituído o que ela constituiu na família e ter sido o exemplo que ela foi para nós como filho, tanto para o meu irmão quanto para mim, eu falo que seria muita ingratidão da minha parte. E meu pai sempre foi um grande parceiro. Tem uma parte aqui no livro, a gente nem chegou nele ainda, né? Mas que eu falo que meu pai, ele teve uma prova de amor muito grande comigo, assim. Quando eu estava entrando na igreja, e aí o Cristiano fala, eu acho que meu sogro não queria que você casasse comigo. Mas não, isso é genuíno, de novo a gente falando, né? Ele olhou para mim, olha que assim, a festa, fizeram uma festa maravilhosa, foi assim, a cidade parou, foi lindo. Ele disse, olha minha filha, eu quero te falar uma coisa, se lá na frente você não tiver certeza do que você quer, fala não. E eu vou sair daqui com a cabeça erguida. Esquece festa, esquece despesa, nada vai pagar a sua felicidade. Chama suas amigas, a gente vai para a festa, a gente vai se divertir. Mas se você não tiver nunca quero... Isso lá, minha mãe tinha feito... na hora. Pensa, você tá ali... Aí eu falei, não pai, mas eu quero me casar.
Ele falou, mas eu estou aqui para te dizer. Então, eu não quero nunca que daqui a um tempo você fala, nossa, é porque chegou na hora, eu vi que estava todo mundo lá, não. Porque nada vai pagar a sua felicidade para mim. Eu só tenho você de filha, né? Seu irmão já casou, agora é você. Então, eu preciso que você seja feliz. Então, se você falar para mim, pai, eu tô feliz, essa é a minha felicidade. Então, assim, no final de semana agora eu converso muito com os meus filhos, né? A Nicole, de 12 anos, o meu filho de 8. Eu falo assim para eles... Tem dois? Nicole dois. Nicole Nicole e Heitor. Heitor. Nome forte, hein? Forte, Heitor. Forte. E eu falo assim para eles, hoje eu ainda comentando, eu sempre falo isso com uma pessoa que trabalha comigo. Eu falo, nunca um dia é um dia comum para mim, entende? Aí ele fala, Biano, mas você fala isso sempre, eu quero que você pare de falar. Eu até falei, eu preciso parar de falar isso, né? Porque eu quero ficar o máximo aqui possível. Mas eu falo assim, Wendel, eu sou uma pessoa que, se Deus, o dia que ele encerrar a minha missão aqui, meus filhos nunca vão deixar de saber o que eles significam para mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu marido, nem assim, as pessoas que de verdade valem a pena, né? Às vezes a gente, eu falo que o próprio acordar de manhã, né? Eu ver aquela imagem ali de pijaminha, o dia que eu não consigo, quando eu estou viajando, palestrando, antes era bem desafiador e eu ficava com aquilo, eu falava, não, mas não é algo que para mim tem significado, então eu não posso sofrer com isso, eu preciso agradecer e dizer, poxa, que bom que tem pessoas igual minha mãe, né, que sempre vem e fica com os meus filhos, hoje, que bom que eu tenho uma rede de apoio, né, meu pai também muitas vezes já veio, agora tá ficando meu marido, antes era babá também, mas enfim, que bom que eu tenho essa rede de apoio, então assim, é motivo para agradecer. Então, essa gratidão que eu tenho, né, assim, a gente viaja, a gente vê tucano, a gente comemora o arco-íris, a gente olha um cachorro, vê uma nuvem que parece um dinossauro. Contempla, né? A gente contempla. Então, assim, e eu falo para eles, poxa, vocês viram o final de semana que a gente passou com o vovô, com a vovó? Eu terminei de almoçar ali naquele carinho, a gente sentou ali para conversar e eu ficava... É como se eu ficasse assim, fotografando aquela cena, porque eu sei que um dia eu vou sentir falta disso. Eu vou sentir falta de saudade, mas eu não vou sentir falta de arrependimento. Então, é sobre isso, né? Sobre tudo isso, sobre gratidão. Sabe isso que você falou? Eu fiz uma viagem para o sul, agora, mês passado. Acho que estou fazendo um mês, mais ou menos. Eu fui para praias paradisíacas mesmo. Todo mundo pensa, Balneário Camboriú é muito lindo, né? Floripa, Florianópolis, muito lindo, realmente é. Passamos por lá, mas Imbituba, uma cidadezinha, 200 km de Balneário, 170 km de Balneário. Lá você encontra várias praias desertas, fantásticas. Eu tirei pouquinhas fotos, porque eu também gosto de contemplar. Poxa, eu abraço a minha esposa, ver o mar, ver os meus filhos pela primeira vez, pisando na areia e sentindo, nossa, que bom! Enterrando a minha menininha lá. Eu tenho um de 12 e tenho uma que vai fazer 5 agora. A gente espaçou bastante, né? A sua foi 12 e 8, né? E 8. 4 anos. Eu espaçei um pouco mais. Mas é fantástico contemplar.